e eu apresento o programa Conspira Analisa. Este é um programa dedicado a debater, conversar e dialogar sobre temas da atualidade e que dizem respeito à vida da classe trabalhadora. Esse é o nosso primeiro programa de 2026. Muita coisa está acontecendo neste mundo. Nós estamos no mês de março, mas nós estamos vivendo uma turbulência de acontecimentos. E como o nosso programa ele tem o pé fincado na atualidade, hoje nós não poderíamos iniciar 2026 sem conversar sobre o tema da guerra, de mais uma selvageria norte-americana, junto com Israel, contra mais um estado, que é o estado, o país, né, do Irã. E hoje nós vamos ter como convidado para essa conversa, talvez numa aula, com o professor Vanderlei Elias Neri. Ele é graduado em História e doutor em Ciência Política. Ele é um grande conhecido aqui do nosso programa. Olá, Vanderlei. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu já queria te agradecer a presença e ter aceitado esse nosso convite. Olá, Eliane, mais uma vez, começando 2026, o programa Conspira Analisa. É sempre muito bom poder falar sobre os temas atuais e vamos ver se analisamos um pouco o que está acontecendo na Ásia Ocidental. Obrigada, Vanderlei. Bem, nós nos bastidores, nós nos preparamos um pouquinho para essa conversa, a gente vai tentar dividir essa conversa aqui em 3 momentos, né? E, como eu disse no início, né, nós estamos vivendo uma turbulência bastante problemática internacionalmente, que é mais esse ataque selvagem, anticivilizatório, desumanizador, que os Estados Unidos à frente junto com Israel nessa guerra contra o Irã, perdão. E eu acho que para começar a entender esse momento, numa linguagem bem acessível, didática, como o Vanderlei sempre faz no nosso programa, nós vamos iniciar conhecendo um pouco dessa região que os Estados Unidos têm agora como alvo, que é o Irã. Conhecer um pouco a história dessa civilização e como se tornou esse país nessa região do Oriente Médio, o Irã. Vamos lá, Vanderlei, está contigo. Então, antes eu queria só fazer uma colocação. A análise que eu vou fazer aqui é de única e exclusiva responsabilidade minha, né? Eu sou militante da conspiração socialista, mas até por conta das dificuldades que a gente enfrenta, nós não debatemos esse tema, então essa análise, a responsabilidade é minha, né? Espero que não divirja muito da maioria da Conspira, mas nesse momento a análise é minha. É importante a gente falar da história da Pérsia, né? O Irã é a Pérsia, né? A Pérsia, na antiguidade, foi um grande império, alguns dizem que até maior que o Império Romano, se enfrentou com o Império Romano várias vezes, não foi derrotado pelo Império Romano, foi derrotado depois por outros impérios, mas é uma questão fundamental para entender o Irã de hoje, é que, apesar das derrotas que o Império Persa sofreu, depois retomou e sofreu derrotas de novo, eles nunca perderam a identidade persa. Por que eu quero recuperar isso? Porque você falou de um ataque não civilizatório, né? Porque a Pérsia, ou o Irã hoje, é uma civilização, não é um país que começou ontem, não é os Estados Unidos, que tem 200 anos de história. A Pérsia tem mais de 3.000 anos de história. E, assim, é uma civilização que sempre foi muito avançada. Eu queria até dar um exemplo que é uma ficção,
mas que representa muito disso que eu estou falando. Tem um livro que chamou Físico. Se as pessoas que vão nos assistir puderem ler, vale a pena. É um calhamaço, mas é muito gostoso de ler. É uma história de um inglês na Idade Média que quer fazer medicina. Só que na Idade Média, na Inglaterra, isso é proibido. Alguém que exercesse um papel comparado a médico seria queimado na fogueira. Aliás, as mulheres que praticavam curas, que as mulheres tinham muito essa prática, né, de usar plantas como remédio, eram queimadas na fogueira e chamadas de bruxa. E para os homens também eram queimados na fogueira. O que a história, né, faz? Esse rapaz se disfarça de judeu, e aí é interessante prestar atenção nisso. Ele vai para a Pérsia estudar medicina. E por que ele se disfarça de judeu? Porque os judeus eram muito bem-vindos na Pérsia. Então, a convivência entre persas, judeus e cristãos era pacífica. Quem quebrava essa pacificidade eram as cruzadas, quando invadiam a Pérsia, né? Mas, quando os persas dominavam, as várias religiões eram livres. Então, isso é uma questão importante, porque o Irã de hoje, nós vamos ver que não é tão diferente disso. Então, é importante guardar isso na memória. O Irã faz parte de uma civilização, com uma cultura muito rica, poesia, literatura, ciência, né, que já vem, nós estamos falando de 2.000 anos atrás, eles estavam praticando a medicina, enquanto na Europa, na Idade Média, as pessoas estavam morrendo por causa de água contaminada e ninguém podia fazer nada, porque senão você seria queimado na fogueira, eles estavam praticando a medicina, né? Então é importante resgatar isso, porque a mídia ocidental, em particular aqui no Brasil, a Globo e as demais televisões e os grandes jornais, pintam o Irã como um país atrasado, como um país que as mulheres andam de burca, né? Depois eu vou falar sobre isso. E não é verdade, né? Aliás, eu sou formado em História, mas na graduação que eu fiz, a gente até estudou um pouco da história oriental, mas, assim, os professores que eu tive aula não sabiam nada da história oriental, sabe? Era ridículo as aulas. Então, o pouco que eu sei, e que muitos de nós historiadores sabem, a gente teve que ir atrás depois, estudar, e desde a invasão do ano passado, né, da Guerra dos 12 Dias, Estados Unidos e Israel contra o Irã, eu tenho me debruçado sobre a história da Pérsia e do Irã para tentar entender o que estava acontecendo lá e por que, né, mais esse ataque absurdo promovido por Israel e os Estados Unidos. Então, é importante ter isso em mente, né, que não é um paizinho que foi formado há 200 anos, como é o caso dos Estados Unidos. Claro que quando eu digo 200 anos dos Estados Unidos, eu estou desconsiderando os povos originários, né, porque aí, se a gente for voltar nos povos originários, seria outro contexto. Mas eu estou dizendo os Estados Unidos que existe hoje, né, que massacrou os povos originários, escravizou negros, como aqui também no Brasil. Esse país tem 200 anos de história. A Pérsia tem mais de 3.000 anos. O Irã tem mais de 3.000 anos de história, e é importante levar em consideração isso quando se faz uma análise do momento atual e até para entender o porquê dessa guerra e o porquê, né, vou adiantar aqui, depois nós retomamos, que Estados Unidos e Israel não serão vitoriosos nessa guerra. O Irã não vai se render. Ele vai lutar até o último homem, até a última mulher, se necessário. Eu acho que não vai chegar nisso, porque eles estão lutando pela sua sobrevivência, enquanto um povo, enquanto uma cultura, né? Então é importante resgatar essa história da Pérsia que se reflete hoje no que é o Irã. Vanderlei, depois dessa explanação, né, que evidencia para a gente a importância dessa região historicamente, politicamente, né, na história da civilização mesmo, vamos entrar no tema que talvez
seja uma questão central para compreender também essa guerra. Talvez não é o único elemento, mas ele é um elemento importante, que é a questão do petróleo. Me parece que o petróleo, atualmente, né, no Irã, é o pilar da economia, né, o pilar fundamental da economia do Irã. Mas ela, para chegar nesse patamar, passa por um processo histórico também, né? E acho que seria interessante você colocar para nós sobre a questão da nacionalização do petróleo lá na década de 50, né? Como é que se dá, como isso modifica as relações desse país ali no Oriente, para além do Oriente também, sobre o golpe da CIA que coloca no poder o Reza Pahlavi, e a Revolução Islâmica de 79, né? Até para a gente compreender também o que é o Irã hoje. Então, gostaria que você pudesse agora se ater nessas questões aí. Pouquíssimas questões, né, Vanderlei? Bem simples de conversar. Vamos lá. Pouquíssimos. Bom, nós vamos dar um pulo, né, histórico, porque não daria para falar tudo aqui. Já estamos saindo lá da civilização persa para 1953, se eu não estou errado com a data, quando há a nacionalização do petróleo, né? Foi eleito, agora não vou precisar o nome, mas um primeiro-ministro nacionalista. O Irã era um país, isso é um problema, mas se a gente for adotar o critério da democracia burguesa, né, o Irã era um país democrático e havia todo um movimento em prol da nacionalização do petróleo, e esse primeiro-ministro nacionalizou, né? Para entender um pouco isso antes, quando o petróleo começa a ser explorado no Irã, quem vai explorar primeiro é a Inglaterra e depois Inglaterra e Estados Unidos, né? Então, aí para a gente entender a nacionalização. Então, desde o início, lá, acho que no final do século XIX, ou começo do século XX, até os anos 50, quem explora o petróleo no Irã são empresas inglesas e depois inglesas e estadunidenses. Em 1953, se eu não estou errado com a data, é nacionalizado o petróleo, ou seja, as empresas inglesas e estadunidenses foram postas para fora e o Estado iraniano passou a administrar a exploração e venda do petróleo. Isso, é claro, não agradou nem um pouco o imperialismo estadunidense e inglês, e com o apoio da CIA, eles organizaram um golpe duríssimo, que matou muita gente. De novo, a CIA, né, sempre ela, junto, com certeza, com o M6 da Inglaterra, que é o irmão gêmeo da CIA, e tem mais um irmão gêmeo que é o Mossad de Israel, né, que são os três agentes secretos aí que vivem praticando atos de terrorismo no mundo inteiro, né, quando os interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de Israel são contrariados, e foi isso que eles fizeram nos anos 50, derrubando esse primeiro-ministro, derrubando o governo, e colocando uma ditadura feroz, que colocou o Shah Reza Pahlavi no governo, uma ditadura, né? E que foi muito dura, matou muita gente, a repressão absurda, mas o que, anos depois, 20 anos depois, que historicamente não é basicamente nada, né? Leva à Revolução Islâmica de 1979. Então, até para entender a Revolução Islâmica de 79, é importante entender esse contexto anterior, da exploração do petróleo por países imperialistas, da nacionalização do petróleo, da derrubada de um governo democraticamente eleito, a imposição de uma ditadura que matou muita gente, assim como todas as ditaduras no mundo, né? E em 1979 você tem a Revolução Islâmica, que é uma revolução, né? E aí no Ocidente em geral, a esquerda, e aqui é um tema delicado, que eu vou me arriscar,
mas é necessário falar. A esquerda ocidental tem muita dificuldade em lidar com a Revolução Islâmica, porque tem como líder supremo alguém do islamismo, né? Então, a gente pode dizer que, e aqui eu vou me arriscar bastante, nós podemos dizer que, depois eu vou explicar isso melhor quando a gente discutir o Irã atual, o Irã é uma teocracia democrática, né? Eu não vou explicar isso agora, vou explicar mais para frente. Então, a Revolução Islâmica retoma o projeto dos anos 50, a nacionalização do petróleo, que era fundamental para o desenvolvimento econômico do país, né, e romper com o imperialismo, e isso vai, de fato, acontecer, né? Não é à toa que, um ano depois da Revolução Islâmica, Estados Unidos, Israel e os demais países ocidentais promovem uma guerra do Iraque contra o Irã. O Irã, recém-saído de um processo revolucionário, enfrenta 8 anos de guerra contra o Iraque, e esse movimento todo financiado pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais. São 8 anos de guerra, não conseguem derrotar o Irã, né, repito, não vão derrotar de novo, né? Você imagina que um país que vinha de um processo brutal de ditadura, que passou por um processo revolucionário, e um ano depois é agredido pelo seu vizinho Iraque, financiado pelas potências ocidentais, aguenta 8 anos de guerra e não é derrotado, já dá para pensar que essa civilização não está ali à toa, né? Depois desses anos de guerra, aí começa outra guerra contra o Irã, que é a guerra das sanções, né? Então, o Irã é o país mais sancionado do mundo, junto com a Rússia. São os países mais sancionados do mundo, mas mesmo assim, o Irã não se dobrou. E qual é o processo no Irã que é muito interessante? Com as sanções, eles se voltam para dentro. Então, passa a haver um desenvolvimento científico e tecnológico para dentro do Irã, né? E aí é resgatar essa civilização milenar que não se dobrou em 8 anos de guerra e passa, então, por um processo de desenvolvimento tecnológico, industrial, né? Hoje eles estão demonstrando a capacidade, por exemplo, militar que eles desenvolveram, né? Engana-se quem acha que os mísseis e drones que o Irã está utilizando na guerra são chineses ou russos. Não, é um desenvolvimento interno do Irã. Hoje o Irã é capaz de fabricar os seus mísseis e drones internamente. Mas não é só isso, né? O Irã desenvolveu aliás, não desenvolveu, já havia antes, desde lá da antiguidade, mas desenvolveu muitas universidades, né? Portanto, muita pesquisa, muita ciência. Muita gente não sabe, mas o Irã é praticamente autossuficiente em alimentos, praticamente autossuficiente, porque eles foram obrigados a isso, porque eles não podiam comercializar com ninguém, o petróleo que eles vendem é com bandeira falsa, então, por exemplo, vai vender petróleo para o Japão, uma suposição, tem que sair com um navio que não é de bandeira iraniana, e tem, é claro, que dar desconto, porque se você está pressionado, se você não pode vender, você tem que achar meios de poder vender o que é o carro-chefe, como você mesmo lembrou, que é o carro-chefe da economia iraniana. Ora, quem está comprando se aproveita disso, né? E, portanto, consegue negociar em melhores condições. Mesmo com toda essa diversidade, o Irã chegou num processo de desenvolvimento que aí é o que incomoda muito, e isso é uma questão importante que muita gente não olha para esse desenvolvimento do Irã, porque, claro, acabou ficando um país muito fechado por causa das sanções, né?
E há um desconhecimento muito grande da esquerda ocidental, do Ocidente como um todo, mas eu quero dialogar com a esquerda ocidental, principalmente a esquerda marxista. Há um desconhecimento do que se tornou o Irã, apesar dessas sanções, né, que o Irã vinha sofrendo e continua sofrendo, né? Então, é importante resgatar esses aspectos para a gente, então, entender o Irã atual. E aí é que vai nos instrumentalizar para analisar a guerra, né? Então, já entrando nesse assunto, como é que é o Irã atual? E aí, para falar do Irã atual, eu quero usar alguns exemplos de alguns analistas e professores, inclusive alguns que eu conheço, que tiveram no Irã, inclusive recentemente, né? Tem um podcast de acho que é norueguês, o Glenn Disen, que eu costumo acompanhar muito, e é uma pessoa que viajou muito para o Irã várias vezes, inclusive teve lá, se não me engano, esse ano ou final do ano passado, e os relatos que ele fala do Irã não tem nenhuma realidade, nenhuma proximidade com o que nós aqui estamos acostumados a ouvir do Irã. Queria citar também o professor Lejane, que participa do podcast na TV 247, eu acho, faz tempo um pouco que eu não assisto, mas eu acho que ele ainda participa, mas eu ouvi num outro podcast, que agora não vou me lembrar o nome, e o professor Arbex, inclusive, que eu conheço da época de estudante na PUC, o Lejane e o Arbex estiveram no Irã no final do ano passado, né? E os relatos que eles trazem bate muito com o que do Glenn Disen que eu citei anteriormente, né? Por exemplo, quando se fala do Irã, as pessoas pensam nas mulheres andando nas ruas de burca, né? Isso é uma confusão proposital da mídia hegemônica ocidental. Tem um termo que acho que é no ICL que eles estão usando, a mídia hereditária, né? Eu gostei muito desse tema, mídia hereditária, cabe muito bem para Globo, Estadão, Folha de São Paulo, etc. É muito contrário à visão que essas mídias hegemônicas trazem para a gente, né? Quando se fala de burca, nós estamos falando do Afeganistão, e mesmo do Afeganistão precisamos tomar algum cuidado. No Irã, o que é comum as mulheres usar é o hijab, que é o véu na cabeça. Entretanto, a luta das mulheres e dos setores progressistas no Irã vem há anos combatendo isso e muita coisa mudou, né? Tanto que eu vou citar um exemplo que o Arbex dá nessa entrevista, que ele diz, uma das mulheres que estava na comitiva com ele, quando saiu às ruas, pôs o hijab, e uma mulher disse para ela, não faça isso. Você não nos ajuda quando você usa o hijab, você não precisa usar, né? Então, havia, eu vou dizer, no passado, havia um processo de democratização no Irã que provavelmente será interrompido pela agressão estadunidense. Isso é importante porque a mídia ocidental coloca a agressão militar, econômica, política dos Estados Unidos e Israel e de todo o Ocidente contra o Irã no sentido de levar liberdades democráticas, libertar o povo de uma ditadura e libertar as mulheres da opressão. Bom, vamos por partes. Primeiro, e agora eu vou entrar numa polêmica, mas a polêmica bem discutida é sempre salutar. Eu falei que o Irã é uma teocracia democrática, né? Então, vamos lá. No Irã, se elege um parlamento, se elege um presidente, se elege um primeiro-ministro e se elege o líder supremo, que é o Ayatollah. Todos são eleitos. O Ayatollah, a diferença é que ele é eleito por um grupo escolhido, dos escolhidos são 18, mas esses 18 são escolhidos também numa eleição democrática, né?
E o democrático aqui, eu estou usando nos termos da democracia burguesa. Né? A democracia que nós, revolucionários, defendemos não é essa. Né? Nós defendemos a democracia da classe trabalhadora. Mas o parâmetro aqui é a democracia burguesa. Olha, se a gente for comparar, se o Irã é uma teocracia democrática, os Estados Unidos é uma oligarquia democrática. Vamos lembrar quem estava atrás do Trump quando ele tomou posse. Os 5 maiores bilionários dos Estados Unidos, que, na verdade, esses e mais alguns são os que decidem o futuro dos Estados Unidos e pretendem definir o futuro da humanidade. Felizmente, a história recente está mudando, existem hoje outros polos de poder global que estão fazendo, de certa forma, frente aos Estados Unidos. E essa guerra vai ser um divisor de águas nessa disputa internacional. Segundo, a opressão das mulheres. Tem opressão no Irã? É claro que tem. O Irã é um país capitalista. Todos os países capitalistas têm opressão de gênero, de raça e etc. Né? Por isso que nós, socialistas, dizemos que para combater as opressões tem que combater o próprio capital. Não podemos nunca esquecer disso. Agora, se nós formos comparar, existe opressão no Brasil contra as mulheres? Olha, eu gostaria até que alguém fizesse uma pesquisa para fazer essa comparação. Eu não tenho meios para isso. Mas um país que mata mais de 1.500 mulheres apenas por ser mulheres, eu não sei se o Irã é mais opressor contra as mulheres do que o Brasil. Então, eu acho que a esquerda e os progressistas em geral, nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente defende. Se nós defendemos a autodeterminação dos povos, nós não podemos aceitar que uma potência estrangeira ataque qualquer outra nação dizendo que vai livrar essa nação disso ou daquilo. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se há opressão sobre as mulheres e sobre o povo iraniano, é o povo iraniano, a classe trabalhadora iraniana, que tem que enfrentar essas opressões com a nossa solidariedade, é verdade. Mas nós não queremos que nenhum país venha ao Brasil ditar regras de como nós devemos ser. E, portanto, nós também não devemos querer ditar regras para a classe trabalhadora iraniana. E muito menos aceitar, como alguns da esquerda batem palma, que Estados Unidos, uma potência econômica e militar, cometa uma agressão brutal. Já mataram mais de 8 mil pessoas, mataram 170 meninas, explodindo uma escola. Isso não é autodeterminação dos povos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro sobre isso. Não estou aqui para defender o Irã, a Rússia, a França, ou seja lá quem for. Né? Eu acho que nós temos que olhar a realidade mundial, a realidade global, a realidade de um país que está sendo agredido e nunca ficar a favor do agressor. Né? E como eu disse, acho que a gente pode conversar isso talvez mais para frente, essa guerra provocada, uma guerra de agressão, em que o Irã não representava nenhum perigo iminente aos Estados Unidos e a Israel, portanto, é uma guerra de agressão, nós não podemos aceitar esse tipo de agressão, né? E temos que ter uma posição firme contra mais uma agressão estadunidense. Só na Ásia Ocidental, o Trump já promoveu 7 agressões. O presidente que se elegeu com base no discurso que ia tirar os Estados Unidos de todas as guerras. Ele não completou nem 1 ano e meio ainda da sua segunda presidência e já agrediu, sem nenhuma razão específica, 7 países.
independentes, que têm a sua cultura, a sua história, o seu povo, e, claro, a gente sabe que tem vários fatores que envolvem essas agressões. Um dos principais, é claro, o domínio sobre a energia, o domínio sobre o petróleo. Então, é um pouco um quadro do Irã atual, teria muito mais para dizer, mas acho que dá para a gente, pelo menos, pensar sobre quem é o Irã hoje, como se dá a resistência, por que das agressões, e levar em consideração que o Irã é um país soberano, com mais de 3.000 anos de história, e que deve ser respeitado enquanto tal. Muito bom, Vanderlei. Estava aqui prestando bastante atenção na sua fala. Acho que talvez pode ser até um próximo programa a gente conversar um pouco sobre essa questão das mulheres, né? Eu ia até fazer a pergunta, mas você acabou tocando, porque tem utilizado bastante, especialmente a mídia, né? O próprio Estados Unidos e Israel utilizam também esse argumento, né? Para livrar as mulheres. Quem são eles, né? Que na Palestina estupram, assassinam e matam as mulheres palestinas, né? E nos Estados Unidos nós temos o pedófilo, que tá vários pedófilos envolvidos no caso Epstein, né? Depois você vai até falar um pouquinho quem são eles, né? Vamos agora para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, vamos falar da guerra, dos motivos desta guerra, né? E eu acho que as causas dessa guerra, o que está em jogo? Será que é mesmo só o petróleo? Quais são as influências dessa guerra nas eleições aí dos Estados Unidos e de Israel? Talvez, e a gente vai entrar em outras questões econômicas também, né, de como fica a Rússia, a Índia, do ponto de vista econômico, dialogando com o Irã, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí nesse nosso segundo bloco dos motivos da guerra e talvez até no final aí falar do caso Epstein, né, que você tinha colocado aqui, que nesse bloco estaria para a gente comentar um pouco das ligações do que diz respeito aos motivos da guerra. Tá com você. Bom, essa é fundamental, né? Eu já falei do petróleo, então não vou me repetir, talvez seja o principal motivo, mas existem vários outros motivos e todos eles precisam ser levados em consideração quando analisam o ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Eu colocaria numa sequência, assim, não necessariamente nessa ordem, mas não em ordem de relevância, né? Mas a eleição dos Estados Unidos e Israel. O Trump passa por eleições esse ano, os Estados Unidos é diferente do Brasil, no meio do mandato do presidente, a eleição para o Congresso, né? Tanto para a Câmara quanto para o Senado. E o Trump corre grande risco de perder não só a Câmara, como o Senado. E ele mesmo já disse que se perder Câmara e Senado, provavelmente ele será impeachmentado. Então, para quem estuda a história dos Estados Unidos, provavelmente a história, não precisa nem, a história do século XX e mesmo do XXI, todo presidente estadunidense, quando enfrenta algum problema interno, inventa um problema externo, né? Geralmente inventa uma guerra. É o caso do Trump, né? Enfrentando problemas internos, com o ICE, né? Caçando imigrantes, inflação subindo, a economia estagnada, à beira de um colapso, né? Que talvez a gente depois possa até fazer um programa sobre isso, sobre a economia estadunidense e mundial. Ele inventa uma guerra, né? Então, as eleições dos Estados Unidos têm a ver, a guerra, a provocação dessa guerra tem a ver com as eleições que o Trump vai enfrentar em novembro. No mesmo vale para Israel. Israel passa por eleições logo agora, não me lembro exatamente o mês, e o Netanyahu está muito desgastado, já vinha desgastado desde a guerra dos 12 dias do ano passado, contra o Irã também, e ele precisava de algo que o fortalecesse, né? Então, no mesmo caso do Trump, achou uma saída
que seria a invasão do Iraque, né? Tem a ver também essa guerra com a Rota da Seda, né, da China, a nova Rota da Seda, o Irã, e aí tem relação, inclusive, com a Rússia e com a Índia também, né, nós estamos falando já de 3 potências mundiais, China, Índia e Rússia. A China, algo que é interessante, no primeiro dia do bombardeio de junho do ano passado, de Israel contra o Irã, foi exatamente o primeiro dia que um trem vindo da China chegou no Irã, né, com vários equipamentos. O que eu estou falando? Foi construída uma ferrovia que liga a China ao Irã, né? E há um plano de construção de uma outra ferrovia ligando a Rússia ao Irã. E aí que é importante, né? E tem a ver com a Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China. O Irã é um entroncamento, as pessoas precisam olhar o mapa, né? O Irã é um entroncamento entre a Ásia Ocidental e a Europa e a África. Então, não é à toa que os Estados Unidos tentam controlar o Irã. Se os Estados Unidos controlar o Irã, ele impede esses contatos entre Rússia, China e Índia. A China se veria num problema muito sério, porque essa rota é fundamental para o crescimento chinês. Então, vejo a importância do Irã. Então, não é qualquer coisa esse ataque estadunidense e Israel. Por outro lado, existe o projeto dos sionistas, né? Não confundir sionismo com judaísmo, e eu não vou poder explicar aqui, mas na internet está cheio de gente explicando isso. O Breno Altman tem um vídeo muito interessante sobre isso, um podcast muito interessante. O grande projeto sionista é a Grande Israel, que pega o Líbano, pega a parte do Egito, a Cisjordânia, quer dizer, e o Irã sempre foi um grande entrave a isso. Para quem não sabe, o Irã é o líder do que é chamado o eixo da resistência contra esse projeto da Grande Israel. Quem está nessa resistência? O Irã, o Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina. E tanto o Hamas quanto o Hezbollah são alimentados pelo Irã, né? A queda da Síria, que não vou poder comentar aqui, enfraqueceu muito o Hezbollah e o Hamas, porque a Síria fazia parte desse eixo, inclusive armas russas passavam pela Síria e chegavam ao Hamas e o Hezbollah. A queda da Síria enfraqueceu isso, mas a resistência continua de pé. Então, derrubar o regime iraniano, fragmentar o Irã, que esse é o projeto de Israel, fragmentar o Irã, como fragmentaram na Síria, na Líbia, criar guerra civil interna para que o Irã seja fragmentado, é fundamental para esse projeto da Grande Israel, né? Então, não podemos perder de vista esse projeto. E aí eu acho que o caso Epstein, né? O Trump embarcou nessa também para esconder os arquivos Epstein, que estava, se vocês lembrarem, volte um pouco atrás, em janeiro e fevereiro, antes do ataque estadunidense, o que mais se falava no mundo inteiro, na mídia, inclusive a mídia ocidental não conseguia esconder, era o caso Epstein, né, que hoje está comprovado que o Trump é um estuprador de crianças, né? Tem uma denúncia muito grave e que não é levada adiante, inclusive por causa da guerra, né? Se, por um acaso, o Trump perder esta guerra, é bastante provável que esse caso seja levado à frente e ele possa ser julgado e condenado como estuprador, né? Então, que moral, né? Que moral tem alguém que se envolve com essa rede? O Epstein era uma rede de lobby, é verdade, de lobby,
né, de grandes empresas, etc., mas era uma rede de pedofilia e tráfico de mulheres e crianças pelo mundo todo. O Brasil, inclusive, está nesta lista. Ele vinha aqui seduzir e levar e traficar mulheres no Nordeste, se aproveitando muitas vezes da pobreza, né? Então, esses todos os elementos, né? Vou relembrar aqui: as eleições dos Estados Unidos e Israel, a Rota da Seda, a ligação do Irã com a China, Rússia e Índia, né? O projeto Grande Israel e o caso Epstein são, são todos elementos para entender o porquê da agressão estadunidense e de Israel contra o Irã. Sem esses elementos, lembrando do petróleo, né, que eu falei bastante antes, sem esses elementos, não é possível entender esse processo da guerra. E aí tem um elemento interessante para a gente entender o momento da agressão. Né? Vocês todos vão lembrar que, recentemente, os Estados Unidos fez um movimento muito rápido e até que foi de surpresa para muita gente, para mim também, que foi a invasão da Venezuela, o rapto do presidente e da sua esposa, né? Mataram lá 100 pessoas, eu não vou entrar nesse debate, mas entraram muito rápido e saíram e, de algum modo, conseguiram os seus objetivos na Venezuela. Estou falando de algum modo porque não é simples assim, talvez também vale a pena um programa sobre o caso da Venezuela. Mas eles conseguiram, né? Foram lá, tiraram o Maduro, a esposa. Maduro está preso na verdade foi sequestrado, né? Está preso numa prisão em Nova York, dizendo que vai ser julgado e nunca é julgado, e julgado por quê, né? Quem é os Estados Unidos para julgar um presidente ou um cidadão venezuelano? Mas, como eu disse, conversa para outra hora. E, se vocês lembrarem também, em janeiro, final de janeiro, aconteceram muitas manifestações no Irã, né? E eram manifestações basicamente econômicas. Os Estados Unidos, com a Inglaterra, talvez outros países da Europa, fizeram uma agressão muito forte à moeda iraniana, né? Eles têm os instrumentos para isso, e a inflação explodiu no Irã. E a população foi às ruas, né? E o governo estava dialogando com as pessoas, tentando saídas para um problema grave, né? Imagina, o alimento custa 10 hoje, amanhã ele custa 114, né? 40% a mais de um dia para o outro, e foi mais ou menos isso que aconteceu no Irã. O que fez a CIA, o M6 e o Mossad? Eles têm, e sempre tiveram, e tem aqui no Brasil, gente infiltrada no Irã. Quando os protestos começam, são protestos pacíficos, com base econômica, reivindicações de melhorias econômicas. Eles infiltram espiões nessas manifestações e começam a causar tumultos. Decapitam pessoas, atiram na cara das pessoas, explodem corpo de bombeiro, hospitais, ambulâncias, e virou um pandemônio. É claro que as autoridades, e eu não estou justificando, mas as autoridades iranianas agiram e mataram muita gente, né? E aí, provavelmente, as autoridades dizem que priorizaram matar esses infiltrados, e acredito que mataram mesmo, mas provavelmente mataram gente inocente nesse processo. Mas veja, e aí, o que acontece? Israel e Estados Unidos vem um momento e diz, bom, se nós, que é a palavra que eles usam, se nós decapitarmos o governo, com esse povo na rua, com toda essa manifestação, nós vamos decapitar o governo e os manifestantes vão tomar o governo e nós vamos poder, então, colocar um governo nosso, a nosso favor. Né? Já tinha até o filho do Shah Reza Parlev, né? Pronto para assumir o governo. Todos os analistas dizem que é um
playboy, um idiota, né, vive nos Estados Unidos, com dinheiro roubado do Irã, mas estava pronto para assumir o governo. Mas, é claro, seria um personagem interessante, né, para um governo que seria totalmente controlado por Washington. Qual é o problema para os Estados Unidos e para Israel? Eles esqueceram duas coisas fundamentais. Primeiro, que o Irã é uma sociedade milenar, é importante lembrar, né, lá do começo da história, e é um país islâmico. Tanto que eles mataram o Ali Khamenei, que era o líder supremo, não mataram só ele, não. Mataram ele na casa dele com mais ou menos 40 pessoas. Morreu a mulher, a nora, a neta, morreu muita gente, são 40 pessoas. O filho que assumiu agora, o outro Khamenei, escapou por pouco, né? Também poderia ter morrido. Por que o Ali Khamenei morreu? Porque para os islâmicos, ele se torna um mártir. Ele poderia ter ido para um esconderijo? Poderia. Mas ele ir para um esconderijo seria fazer tudo aquilo contra tudo aquilo que eles defendem. Então ele ficou em casa, sabendo que ia morrer. O que aconteceu quando mataram o Ali Khamenei? Quem era contra o regime, e tem gente contra o regime no Irã, como tem no Brasil e tem no mundo inteiro, se uniu ao governo e aqueles que apoiam o governo contra a agressão externa. Então, vejam, é um desconhecimento da história, aliás, eu não posso deixar de falar isso, né? Se existe um povo ignorante no sentido do conhecimento, são os estadunidenses. Eles não sabem onde fica o Brasil. Você acha que eles vão saber onde fica o Irã? Quem é o Irã? Qual a história do Irã? Eles são extremamente ignorantes. O mundo precisa se livrar dessa ignorância, porque eles são o atraso da humanidade. Estados Unidos e Israel precisam desaparecer. Eles são os atrasos da humanidade. Então, só quem é ignorante dessa tal maneira poderia achar que matar o líder supremo iraniano levaria o povo às ruas para derrubar o governo. Foi o contrário. O que aconteceu, na verdade, foi uma centralização do poder. Aqueles que eram contra o governo se aliaram àqueles que eram a favor para defender o seu país, para defender a sua identidade, para defender o seu passado, para defender a sua história. Então, aconteceu, na verdade, uma centralização no poder. O que pode ser um problema pós-guerra, porque todo aquele movimento que vem desde 79, numa luta por maior abertura do país, do ponto de vista democrático, pode ser afetado com isso. As mulheres que conquistaram o direito de andar nas ruas sem o hijab podem voltar a ser obrigadas a usar o hijab. Eu estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que joga contra tudo aquilo que é o discurso ocidental, dessa mídia nojenta, essa mídia hegemônica, essa mídia hereditária, na verdade joga contra todo um processo que vinha se acumulando de maior liberdade, inclusive das mulheres, né? Então, eu repito, só alguém, uma civilização que é ignorante, como a estadunidense poderia achar que faria no Irã o mesmo que fez na Venezuela. O Irã é um país de 93 milhões de habitantes, com 3 mil anos de história, altamente militarizado, porque foi obrigado a isso. São 47 anos, desde a Revolução de 79, que o Irã se prepara para este momento. O Irã sabia, as lideranças iranianas sabiam, o povo iraniano sabia que um dia esta agressão aconteceria. E eles estavam se preparando para isso. Não é à toa, depois nós vamos falar disso, mas só para fechar esse bloco, que
Israel e Estados Unidos não conseguem destruir os mísseis iranianos. Eles estão em cavernas subterrâneas que os radares não detectam. Ora, por que, que o Irã construiu caverna subterrânea para colocar os seus mísseis e drones? Porque eles estavam se preparando para esse momento. É isso, entendeu? Então, essa guerra não é nada simples, não é nada fácil. Outro dia eu vi um analista, não, mas isso aí é muito fácil de explicar. Eu desliguei, né? Não é fácil de explicar, né? Ela tem vários fatores, envolve vários países, envolve vários problemas que essa guerra pode acarretar, né? Então, acho que tem que levar tudo isso em consideração e pensar um pouco mais sobre os significados dessa guerra, né? Vanderlei, nós vamos para o último bloco, para tentar fechar. E eu estou aqui com a língua coçando para fazer outras perguntas, mas acho que é tudo para um próximo programa. Mas olha só, essa complexidade que é essa região e essa guerra, né, que você colocou, como o Irã foi se fortalecendo ao longo da história para chegar a ser esse Irã atual, como você colocou, principalmente do ponto de vista armamentista e econômico, né? É, que cenários você acha que pode estar colocado para os próximos, pode ser amanhã, para as próximas semanas ou para o próximo período da guerra? Porque quem começa atacando, me parece que é quem está pedindo uma certa cessar-fogo, que é os Estados Unidos, que deveria ser o contrário numa guerra, né? Quem é atacado é que fala, joga a bandeira branca e fala, vamos dialogar. Me parece que não haverá rendição do governo iraniano. Então, e saiu agora há poucos dias que o governo iraniano coloca três questões centrais para ter um possível cessar-fogo. Então, eu queria que você colocasse um pouco sobre que cenário está colocado aí para o próximo período para essa guerra. Acho que Bom, nós fecharemos aí esse terceiro bloco. aí a gente tem que lembrar da comparação, né, que eu fiz com a Venezuela. O Trump anunciou isso, né? Não, vai ser uma guerra de 4 dias. Depois, não, no máximo 3 semanas, né? Nós já estamos entrando na quarta, né? Porque eles imaginavam com isso. Entendeu? Havia um movimento, eles infiltraram gente, causaram caos, mataram o líder supremo e várias pessoas. O povo vai se levantar, derrubar, nós colocamos o Shah no poder e ok, vida que segue. Não foi isso que aconteceu, né? Só alguém muito estúpido, ignorante, podia acreditar nessa versão. Eu estou acompanhando essa história há mais de um ano e todos os analistas, todos, ex-agente da CIA que eu acompanho, ex-militar estadunidense que eu acompanho, ex-embaixador, ou seja, gente que teve no meio, que participou de guerra, né? Tem um general que eu não vou lembrar o nome agora, participou da guerra do Iraque, todos diziam, o Irã está armado, o Irã não vai se render, e o Irã vai responder. E todos diziam, qual será a resposta do Irã? E aí, eu vou fazer um parênteses. Não se engane achar que o Irã tem condição de enfrentar os Estados Unidos. Não tem. Os Estados Unidos ainda é a maior potência bélica do planeta, e o Irã não tem condições de enfrentar de igual para igual. Só que o Irã adotou uma estratégia de resposta. Cada ataque estadunidense e israelense, eles atacam um determinado alvo. Assim que eles foram atacados, diferente do ano passado, quando eles foram atacados de surpresa, eles estavam na mesa de negociação, assim como neste ano. Só que no ano passado, eles estavam na mesa de negociação achando que era sério. E foram atacados quando estavam sentados à mesa para negociar. Esse ano eles estavam sentados à mesa para negociar, já tinham chegado a um acordo, abriram mão de muita coisa. O chanceler do Oman, que foi um negociador,
publicizou isso, né? Então não havia nenhum motivo para o ataque. Só que dessa vez eles estavam preparados. Assim que sofreram o primeiro ataque, que matou o líder supremo e mais 40 pessoas, eles atacaram bases estadunidenses na Ásia Ocidental, no Golfo Pérsico. Então, eles atacaram bases no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, na Arábia Saudita. Mas eles já tinham proclamado isso. Esses analistas que eu citei aqui já haviam falado sobre isso. O Irã vai responder atacando bases militares estadunidenses na região. E foi isso que o Irã fez. Cada ataque estadunidense significa uma resposta. E as respostas iranianas vêm aumentando. Eles falaram isso e agora a gente já vê. Eles estavam usando armamentos antigos, muitos de mais de 20 anos. Os mais modernos, que são os mísseis hipersônicos, que voam a velocidade absurda, eles estavam guardando. Por quê? E aí é estratégia militar. E eu não estou defendendo aqui, porque nós somos pacifistas, nós não queremos guerra. A gente sabe que quem morre na guerra é a classe trabalhadora. Mas nós estamos analisando a guerra. O que o Irã fez? Usou os drones e mísseis mais antigos para saturar a defesa estadunidense e israelita. E agora, com a saturação das defesas, eles começam a usar os armamentos mais modernos. Tanto que, sábado ou sexta, Israel bombardeou, junto com os Estados Unidos, bombardeou usinas nucleares do Irã. Olha a irresponsabilidade. Se explodir uma usina nuclear no Irã, quantas pessoas serão afetadas pela irradiação? O que fez o Irã? Bombardeou em volta das usinas nucleares israelenses. Não bombardeou a usina, bombardeou as proximidades e avisou: se bombardearem de novo as nossas usinas nucleares, nós vamos varrer da face da terra as usinas nucleares israelenses. Olha a irresponsabilidade de Israel e Estados Unidos. Você imagina o que significa a explosão de usinas nucleares em Israel e no Irã. Todo o Golfo Pérsico será contaminado. Então, a que ponto chega a irresponsabilidade de Trump e Netanyahu, né? Então, o que nós estamos vendo agora? E aí eu vou falar das três questões que você colocou. O Irã tem três coisas, não são só essas, mas são três fundamentais. A saída estadunidense do Golfo Pérsico, ao fim das agressões, tanto estadunidense como israelense, e o fim das sanções estadunidenses contra o Irã. São três questões básicas. Eu diria que a mais fundamental é a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio, ou seja, é a retirada de todas as bases e de todos os militares do Golfo Pérsico. Se isso acontece, e eu acho que vai acontecer, Israel não tem mais como agredir nenhum país da região, porque Israel só o faz porque tem as bases do Exército, a Marinha, a Aeronáutica estadunidense protegendo. Se as bases são retiradas e os Estados Unidos se retira do Golfo Pérsico, Irã vai perder a sua proteção, Israel vai perder a sua proteção e não vai ter mais como atacar nenhum país da região. Agora, essa guerra tem outros reflexos. E já está aparecendo um reflexo importante. Acho que todo mundo deve ter acompanhado. Hoje é terça-feira, ontem, ou foi domingo, dia 21, 22 de março, o Trump falou que 5 dias não agredirá, durante 5 dias não vai agredir o Irã, nem ele, nem Israel,
para que haja um processo de negociação. O Irã disse: não há processo de negociação. Nós não aceitamos um processo de negociação, um processo de cessar-fogo, nós só aceitamos um processo de negociação que leve em conta esses três objetivos que eu acabei de anunciar. Né? Que aí, o que disse o Trump? Isso foi de manhã. À noite ele disse, não é um cessar-fogo, é um ultimato ao Irã. Ou o Irã aceita nossas condições, ou daqui 5 dias nós voltamos a bombardear. O que a gente pode tirar disso aí? Primeiro, há uma grande dificuldade dos Estados Unidos e Israel em interceptar drones e mísseis iranianos, por causa daquilo que eu expliquei antes, que foi o Irã gastar as armas antigas e desgastar a defesa estadunidense e israelense. O Irã tem atingido cada vez com mais força Israel e as bases estadunidenses. Inclusive, o Irã atingiu uma usina de gás, acho que no Bahrein, porque Israel e Estados Unidos atacaram também uma usina de gás no Irã. Então, você veja, cada ataque tem uma resposta. E o Irã está impondo o tráfico pelo Estreito de Hormuz só aceitável àqueles que não têm nenhuma ligação com a guerra. Então, por exemplo, a Índia, apesar de ter feito uma bobagem tremenda, foi lá beijar a mão do Netanyahu, o primeiro-ministro indiano foi beijar a mão do Netanyahu, permitiu a utilização de bases estadunidenses, mas como o Irã tem uma proximidade com a Índia, o Irã disse, ok, o navio de vocês podem passar. Só que, olha a contradição, e isso também vale para a Rússia. Se queriam afetar economicamente o Irã, na verdade, o Irã acaba sendo beneficiado. Porque antes, o Irã era obrigado a vender o petróleo para qualquer um, inclusive para a Índia, com muito desconto. Agora o Irã diz, não, vocês vão pagar o valor de mercado. Por quê? Está faltando petróleo, 20% do petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, o Irã controla o Estreito de Hormuz e, portanto, ele pode exigir isso. Né? Então, e aí que eu falei da Rússia, né? A Rússia, que também é uma grande produtora de petróleo, era obrigada a vender para a Índia, por exemplo, com desconto por causa do embargo estadunidense. Os Estados Unidos foi obrigado a tirar o embargo da Rússia porque está faltando petróleo no mundo. A Rússia falou para a Índia, ok, eu vendo petróleo, só que agora pelo preço de mercado. Assim, eu não vou lembrar agora, mas são alguns bilhões por dia que a Rússia arrecada por conta da guerra. Então, olha que maluquice. Se a ideia dos Estados Unidos era enfraquecer o Irã, a Rússia e a China, no caso de Rússia e Irã, eles acabam se fortalecendo economicamente por causa do aumento do preço do petróleo. Então, por isso que é importante lembrar, essa ignorância sobre o que é o Irã, o que é a Rússia, o que é a China, né? O que é o mundo, porque os estadunidenses são fechados neles mesmos, porque eles, desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da queda da União Soviética, eles se tornaram os donos do mundo, eles não conseguem olhar 5 metros para frente do que eles são, né? E acabam economicamente ajudando um país que eles estão tentando destruir com a guerra da Ucrânia, que é a Rússia. Né? Então, são questões que a gente também tem que levar em consideração. Aí não sei se tem mais alguma questão que você colocou que eu não respondi, aí você coloca e a gente vê. Não, não, foi ótimo, foi muito, muito bom. Eu falei no início, quando eu abri o programa, que não ia ser só uma conversa, mas acho que uma aula mesmo, né? Acredito, para quem for assistir, para quem for acompanhar pelo podcast também, que agora a gente também vai ter a publicação, desde o ano passado a gente tem, agora também. Uma aula de geografia, de história, de economia e de política, porque para compreender esse processo, a gente tem que ter essa visão mais ampla, né, do movimento, de como o capitalismo se movimenta.
E eu acho que isso é imprescindível para nós que somos da esquerda. E Sim. também dessa forma, dessa linguagem, Vanderlei, é muito bom, viu? Porque são professores, são servidores públicos, são trabalhadores e trabalhadoras que vão estar assistindo esse programa. Então, para nós é imprescindível essa sua abordagem, ajuda bastante e nos forma também para a gente saber como enfrentar os inimigos, né? Que nós também Mas vamos passar por. se você me permitir, eu só queria dizer o seguinte, né? Se as ameaças do Trump se tornarem realidade, por exemplo, de tentar abrir o Estreito de Hormuz de, de Hormuz à força, né, inclusive desembarcando tropas, o que vai acontecer é a destruição total das usinas de petróleo ali no Golfo Pérsico. E aí nós podemos viver uma catástrofe econômica internacional. Porque não estamos falando só de petróleo, só para não alongar muito, nós estamos falando, por exemplo, de fertilizantes. Ali se produz, se eu não me engano, mais de 50% do fertilizante usado mundialmente. Ou seja, as plantações serão afetadas, a comida que chega no nosso prato será afetada, e você imagina o caos da economia global, né? Então, eu espero muito que haja uma solução antes que chegue a esse caos, né? E reafirmo, o Irã não vai se render. Toda a destruição causada ao Irã, eles vão causar aos países do Golfo e a Israel. Então, nós temos que estar muito atento a isso, porque, inclusive, afeta o Brasil, afeta o mundo inteiro. Esse ano nós temos eleições no Brasil, serão duríssimas, mas isso é tema para uma outra conversa, até porque essa já se alongou demais. Vanderlei, queria agradecer a sua disponibilidade, o convite para o nosso programa, a gente abrindo 2026. Gostaria de, para quem está assistindo o nosso programa, compartilhar nas suas redes, curtir, comentar, utilizar em outros espaços para formação também, que isso é importante. Esse também é um dos objetivos do nosso programa, né? Que a gente tem esse espaço aqui também. E agradecer para ti, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais, Vanderlei.